sem fim nós cantaremos a tua voz. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Quem aqui assistiu um filme antigo? O filme é da década de 90. Tudo bem, ele é antigo. O filme Jesus de Nazaré. Alguém aqui assistiu? Tem dois antigos ali no fundo, mais um antigo aqui, mais dois antigos aqui, mais um antigo que fala e outro. Então, esse filme é muito lindo, né? Ele conta a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Não sei se a gente encontra ele em algum desses, não sei se tem na Amazon, Netflix, enfim, vale a pena procurar, se encontrar, vale a pena assistir. E eu quero começar a homilia lembrando essa passagem, do Evangelho que a gente acabou de ouvir, na arte desse filme. Se foi assim ou se não foi, a gente não sabe. Mas eu acho a cena muito linda e eu queria partilhar a cena, Então, os discípulos, antes desse momento com Jesus, do Evangelho de hoje, eles saem em missão. Jesus separa os discípulos de 2 em 2 e os envia em missão. Então eles vão para vários povoados anunciar o reino de Deus, pregar, curar os doentes, expulsar os demônios. E depois desse tempo em missão, os discípulos voltam e se encontram com Jesus no território da Cesareia de Filipe. É de noite, então os discípulos acendem uma fogueira, e Jesus então, ele se senta, forma uma rodinha em torno da fogueira, e Jesus se senta então ali numa posição que a luz do fogo pega em seu rosto, está iluminando os apóstolos, e aí então
nesta cena, ali na beira da fogueira, Jesus pergunta o que eles ouviram dele nessa missão. Os discípulos vão falar o que ouviram de Jesus, né? Olha, estão falando que o Senhor é Elias que ressuscitou, Jeremias que ressuscitou, algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus vai ouvindo até que a cena para, faz um breve silêncio. E aí Jesus então, olhando nos olhos de cada um, pergunta: e para vocês, quem sou eu? Então hoje a gente também pode se imaginar aqui, né, no altar, na igreja, na beira dessa fogueira. E também Jesus poderia perguntar para nós o que a gente ouve dele no mundo de hoje. Então, só percorrendo, por exemplo, as grandes religiões do mundo. O judaísmo. Como o judaísmo vê Jesus? Quem é Jesus para os judeus? Jesus é um profeta. Se você conversar com um judeu, ele vai falar: olha, Jesus, o Nazareno, ele foi um profeta lá no século I, ponto final. Se você perguntar para um muçulmano quem foi Jesus, quem é Jesus para ele, também os muçulmanos dizem que Jesus foi um profeta. Porém, Maomé é maior que Jesus. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta, como foi Jeremias, como foi Isaías, como foi Ezequiel. Porém, Jesus não foi melhor que Maomé. Maomé é maior que Jesus. Se a gente perguntar para um budista quem é Jesus, ele vai falar que Jesus é um espírito iluminado. É um espírito iluminado. Se você perguntar para um espírita que segue o Evangelho segundo Allan Kardec quem é Jesus, ele também vai dizer que Jesus é um espírito evoluído. Jesus é um ser humano que foi se reencarnando ao longo da história e atingiu a evolução lá dos espíritas, e ele agora é um guia. Ele guia as pessoas. Então eu estou falando assim das religiões principais do mundo. Todo mundo tem sua opinião. E se você perguntar também para um ateu que dialoga, um ateu que não é fundamentalista, porque tem ateu fundamentalista, Então, se você perguntar para um ateu que tem um mínimo de diálogo e de respeito, ele vai falar assim: olha, Jesus foi uma grande personalidade da história, foi um homem que marcou o seu tempo. É assim que um ateu vai contemplar Jesus. Muitos ateus admiram as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas como eles não acreditam em Deus, eles vão falar que Jesus foi um grande homem, como Gandhi, como essas personalidades que passaram na história. Então, se a gente perguntar, sair aqui, dividir vocês de 2 em 2 na rua, falar: vamos bater nas portas aqui e vamos perguntar quem é Jesus para as pessoas. Olha, vocês vão se admirar das respostas que vão ouvir. Mas aí a gente volta aqui para a fogueira, porque o Evangelho não para na pesquisa que Jesus fez do Ibope, Datafolha. Não, Jesus vai além. Olha, o povo está dizendo isso de mim, então os judeus pensam isso de mim, os muçulmanos pensam isso de mim, o budista pensa isso de mim, o espírita pensa isso de mim, o ateu pensa isso de mim. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, olhando nos olhos, para vocês que estão aqui na Paróquia São Paulo Apóstolo, para você que nos acompanha no Instagram, no YouTube, quem sou eu para vocês? Eu pergunto para vocês, é fácil de responder essa pergunta? Sim ou não? Não.
A gente que fez catequese, a gente pode responder com aquilo que aprendemos na catequese. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Está dando interferência do... É o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Não é isso que a gente aprendeu na catequese? Agora eu pergunto para vocês, essa resposta muda a nossa vida? Sim ou não? Não. Porque a resposta que Jesus quer para essa pergunta não é a que vem da razão, mas é a resposta que vem da fé, que vem do coração. E para responder essa pergunta, a gente precisa conhecer Jesus. Pergunto aqui para vocês: vocês me conhecem? Sim ou não? Mais ou menos. Vocês me conhecem do altar, Aos domingos vocês me veem. Passa aqui, do bom dia, boa tarde, a gente se cumprimenta, a gente se fala, eu brinco aqui nas homilias, É um conhecimento, mas não é um conhecimento total, porque para conhecer de forma completa quem é o Wagner, é preciso conviver. Não existe conhecimento sem convivência, porque a convivência, ela gera uma palavrinha: intimidade. E é isso que Jesus está falando, e por isso que eu comecei a homilia com a imagem do filme Jesus de Nazaré. Porque Jesus, ele não vai fazer, o filme trabalha isso de forma muito bonita, porque Jesus não faz a pergunta num púlpito, numa sinagoga. Jesus não faz essa pergunta para os discípulos no templo em Jerusalém. Jesus faz essa pergunta na beira de uma fogueira, sentado em círculo, que isso demonstra o quê? Intimidade. Ele estava fazendo a pergunta para homens que deixaram família, que deixaram emprego, que deixaram tudo para ficar seguindo ele nas andanças pela Galileia e por isso pela Judéia. Homens que estavam com ele há 3 anos. Então eles conviviam com Jesus durante 3 anos. E aí eles tinham essa intimidade para poder responder a pergunta, não com as pessoas que apenas viam Jesus, porque aquelas pessoas viam Jesus e definiam Jesus por aquilo que ele fazia. Então Jesus pregava, Jesus curava os doentes, Jesus expulsava os demônios, Jesus fazia surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, ressuscitava mortos. Então as pessoas, elas tinham convivência com Jesus, elas viam Jesus fazer as suas obras, e por aquilo que Jesus fazia, eles definiam Jesus. Os apóstolos apenas ficavam nisso? Não, eles viam Jesus fazer tudo isso, mas quando a multidão era despedida, sobrava a eles e Jesus e a convivência, a intimidade. A nós, o que o Jesus quer de nós a partir desse evangelho? Intimidade. No evangelho de hoje, a gente tem que ir além dessa pergunta. Jesus quer de nós, Jesus quer um povo que conviva com Ele, que tenha intimidade com Ele, que seja um povo que esteja na beira da fogueira com Ele, que não o busque por aquilo, somente por aquilo que Ele faz. Porque tem muita gente na igreja que vai atrás de Jesus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é.
Se eu marcar depois da pandemia uma missa com o Padre Marcelo aqui, uma missa de cura e libertação, vou ter que fazer uma missa campal. Mas quantos vão vir aqui que nem na igreja vêm durante a semana, eles estão ali por quê? Porque o Padre Marcelo tem o dom da cura e eu vou atrás da cura de Jesus, mas não do Jesus. Quantas pessoas lotam uma igreja por causa de uma boa pregação? É bom, mas às vezes a gente também tem que valorizar aquele padre velhinho que está até trocando as palavras aqui no altar, mas ele está exercendo o sacerdócio, está levando a Eucaristia, e a pessoa vai vir na igreja e vai ter intimidade com Jesus e o amor por aquele sacerdote idoso, que está ali doando a sua vida por mais de 50 anos. Está dando para entender o que a intimidade gera? Porque hoje a gente tem uma igreja onde as pessoas ficam igual beija-flor, fica ali, beija uma florzinha aqui, depois beija uma florzinha aqui, depois beija uma florzinha aqui, depois beija outra florzinha aqui, Então as pessoas não fixam seus pés com Jesus, estão em busca daquilo que é periferia e não entram na intimidade. Aí vocês vão falar: Padre, como é que eu faço para ter intimidade com Jesus? Como é que eu faço para conviver com Jesus? Aí eu me lembro da passagem de Jesus, quando Jesus vai falar para a gente rezar. Quando Jesus fala para a gente rezar, Ele pede para a gente ir aonde? Na igreja? Onde que Jesus pede para a gente ir? Quando tu fores rezar, entra no teu quarto e fecha a porta. Quarto na Bíblia significa intimidade. Qual que é o lugar da intimidade do casal? É o quarto. É ali que eles se relacionam, é ali que eles quebram o pau. É o quarto. Ali acontece intimidade. Então, quando Jesus não usa as palavras à toa, quando Ele fala assim: quando você for rezar, porque quando a gente vai rezar, é o momento que a gente vai dialogar com Deus, é o momento que a gente vai conviver com o Senhor. E por isso Ele usa a palavra quarto, porque a oração gera essa intimidade com Jesus, essa contemplação de Jesus com a fé, com o coração. E nós precisamos buscar essa intimidade, porque nós estamos vivendo um momento no mundo, queridos irmãos, que a gente precisa muito de intimidade com Deus. Muito. Tanto por questão da saúde sanitária do Covid, mas o que virá depois, porque os grandes especialistas de economia no mundo estão dizendo que depois do terremoto vem o que? O tsunami. Estamos enfrentando a pandemia do Covid, é algo grave, é algo sério, mas depois desse movimento que bagunçou o mundo, nós vamos ter uma grande recessão econômica. Nós estamos só no começo da recessão econômica. Veja só os Estados Unidos, de março, que começou a pandemia lá praticamente no mesmo tempo que nós, de março para cá, são mais de 30 milhões de desempregados. Eu estou falando da maior economia do mundo, não é? 30 milhões de desempregados. Então, nós precisamos dessa intimidade, porque nós vamos viver um tempo que a nossa caminhada com Deus, ela não vai ser medida por ações, mas sim pelo amor. Muitas pessoas vão entrar em profundas crises de fé. E a crise de fé todo mundo vai passar na vida, mas nós vamos viver uma crise coletiva de fé, porque as pessoas vão ser atingidas na sua qualidade de vida, nas suas necessidades.
E aí, quando a crise da fé vem, o próprio São Paulo vai dizer, quando chegará um tempo que não vai mais existir nem fé, nem esperança, só vai sobrar o amor. Então eu vou dar aqui um exemplo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela morreu com 24 anos de idade, porque ela foi vítima de tuberculose. E na época dela não tinha cura. Tuberculose era uma doença terrível, pegou, morreu. Então ela morre em 1894, na flor da idade, com 24 anos. E eu não sei se vocês sabem o que acontece com o pulmão de uma pessoa em fase terminal da tuberculose. Existe um processo que o pulmão vai se desfazendo dentro da pessoa, e aqueles pedaços de pulmão que estão dentro da pessoa, eles sobem e a pessoa começa a pôr pela boca pedacinhos do pulmão. E é um processo doloroso, sufocante, que ela narra na história de uma alma, e quando ela entra nesse estágio da doença, ela narra na história de uma alma que ela entra numa profunda crise de fé. Vocês podem imaginar um santo com crise de fé? E aí ela diz assim, que onde está a crise da fé tem que entrar o amor. Então ela vive os últimos dias dela sem sentir nada da presença de Deus. Ela não sente, mas ela dizia: eu amo. Qual foi a última palavra de Santa Teresinha do Menino Jesus? Quando ela vai morrer, ela pega um crucifixo na mão, olha para o crucifixo com aquela crise de fé, e a última palavra dela é: meu Deus, como eu vos amo. Então o amor, ele supera tudo. Então nós estamos vivendo num tempo que essa intimidade é necessária, esse amor é necessário para superar tudo que a gente está enfrentando e tudo que a gente vai enfrentar. Jesus é a essência da nossa vida. Jesus é a coluna da nossa vida, é o fundamento da nossa vida. Mas para a gente contemplar e viver fundamentado nisso, não dá para ficar com teorias. E não dá para ficar seguindo Jesus simplesmente atrás de uma cura, de uma libertação. É algo maior que Deus quer de nós. Jesus quer uma intimidade, Ele quer uma convivência. Eu amo Jesus na alegria e na saúde, todos os dias da nossa vida. Aí esse compromisso com Jesus, ele é diferente do casamento só no final. Porque o casamento no final é até que a morte nos separe, não é isso? Com Jesus Jesus, o Senhor é o meu Salvador, é o Senhor da minha vida. Eu te amo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, até que a morte nos una por toda a eternidade. Porque com Jesus, a morte é um encontro eterno com Ele. É a eternidade. E eu queria terminar essa homilia com uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Então Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer assim: o céu não me move para te querer. Então por que ela segue Jesus? Por que ela se tornou uma consagrada? Para ganhar o céu? Não, não é o céu que me move para te querer, nem o inferno me move para te temer. Eu também não virei uma sã, uma consagrada, não entreguei a minha vida a Deus por medo de ir ao inferno. Então não é nem o céu e nem o inferno que me guia em direção a Ti. O que me move na Tua direção é ver-te pregado na cruz por tão grande amor por mim. Então é o amor que supera e vence tudo. Então, olhar para a cruz, olhar para Jesus pregado na cruz, morrendo por mim, dando a vida,
sabendo tudo que a gente ia aprontar. Jesus sabia tudo, não só daquele povo lá da época que ele estava morrendo, mas de nós, tudo que a gente ia passar, tudo que a gente ia fazer, todos os pecados, tudo. E ele ainda assim morreu. E se fosse necessário morrer de novo, ele morreria de novo. Se sobrasse só você na terra, e para você subir para o céu, o Pai falasse: olha, para eles que sobrou na terra subir, você precisa morrer de novo. Jesus desceria e morreria só por você. Porque esse é o amor que a gente contempla na primeira leitura, na segunda leitura, que São Paulo vai exclamar: ó sabedoria e ciência tão profunda de Deus, que ninguém consegue compreender. Essa aí é Deus. E olha, só no cristianismo, somente no cristianismo, em nenhuma outra religião do mundo Deus se encarna. De se encarnar já é loucura, mas em nenhuma outra religião do mundo Deus dá a vida pela criatura humana. Só na nossa religião, só no cristianismo a gente vê um Deus crucificado, derramando seu sangue por cada um de nós. E esse amor a gente só vai sentir e viver e experimentar à medida que a gente se trancar no quarto com Jesus e crescer na intimidade com Ele, e crescer no amor com Ele, e crescer na graça e no conhecimento dEle pela oração. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos responder essa pergunta orando, pedindo hoje: Senhor, eu quero ser íntimo de Ti, me ensina a viver essa intimidade tão importante para a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.